Boa tarde a todos. A maioria das bolsas europeias fecharam em queda nesta quarta-feira, em meio a uma sessão volátil. Os bancos europeus registraram baixas após o presidente do Fed, Ben Bernanke, dizer que a crise na Europa ainda não acabou e que a região precisa fazer mais para resolver de uma vez por todas a turbulência econômica. Em depoimento no Comitê de Supervisão e Reformas do Governo, na Câmara Americana, ele afirmou que os líderes europeus devem reforçar o sistema bancário e consolidar uma forte proteção financeira a fim de evitar o contágio em mercados de dívida soberana. Inglaterra fechou com leve alta de 0,01%, Alemanha alta de 0,23%, França queda de 0,1%, Espanha queda de 0,89% e no mercado suíço queda de 0,1%. O euro fechou cotado a 1,3219, uma queda de 0,12%. As principais quedas foram registradas pelas ações de bancos, como Unicred, queda de 3,29%, em Intensa São Paulo, queda de 1,97% em Milão, já em Madrid, BBVA, queda de 2,92% e Santander, queda de 2,43%. Barclays, queda de 0,33% e Lloyds, queda de 0,9% em Londres. No entanto, varejistas ajudaram a Bolsa Britânica a finalizar com leve alta de 0,01%. Os destaques ficaram por conta dos papéis da Sainsbury, que subiram 4,52% após a empresa comunicar um aumento de 4,6% nas vendas do quarto trimestre. Também ajudou o índice as ações da Mark e Spencer, que fecharam com alta de 2,5%. Já entre as mineradoras, BHP Billiton, queda de 0,92%, Rio Tinto, queda de 0,82% e Antofagasta, queda de 0,75%. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários fecharam com sinais opostos nesta quarta-feira, após números de vendas de casas usadas no país em fevereiro vir ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. O Dow Jones fechou a 13.170 pontos, uma queda de 0,35%. O S&P 500 fechou a 1.405 pontos, uma queda de 0,19%. O Nasdaq fechou a 3.074 pontos, uma leve alta de 0,04%. O petróleo fechou a 106,89, uma leve queda de 0,11%. Na agenda econômica, às 8 horas, MBA solicitações de empréstimos hipotecários veio uma queda de 7,4%. Às 11 horas, vendas de casas existentes, o esperado era 4,61 milhões, veio 4,59 milhões. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda de 0,65% aos 66.860 pontos, com volume financeiro de 5,3 bilhões de reais. O dólar futuro fechou a 1,822, uma leve alta de 0,08%. As ações da Petrobras PN fecharam a R$ 24,11, uma queda de 0,65%, enquanto as ações da Vale PN fecharam a R$ 41,46, uma queda de 0,33%. As ações da Embraer fecharam em alta. O movimento acompanha a divulgação dos números referentes ao quarto trimestre de 2011, apesar da receita líquida ter mostrado avanço de 9,7% frente ao mesmo período de 2010, a empresa reverteu o lucro de 227 milhões para prejuízo de 260,2 milhões nos últimos 3 meses do ano. Em teleconferência, a Embraer ressaltou que não tem planos de realizar uma emissão de dívida no curto prazo. Já as ações da Brasil Brokers recuaram após a companhia reportar os seus números. A imobiliária apresentou um lucro de 22,91 milhões para o quarto trimestre de 2011. O patamar é 3,92% maior do que o observado no mesmo período de 2010. Já a Lopes Brasil reportou lucro de 52,3 milhões no quarto trimestre de 2011, queda de 2% em relação ao reportado no mesmo período de 2010. Por fim, a OSX, braço de equipamentos e serviços do grupo EBX,
registrou lucro de 7 milhões no quarto trimestre. Um ano antes, a companhia havia acumulado prejuízo de 24,7 milhões. Dentre as maiores altas do índice Bovespa, Telemar PN, alta de 5,12%, Embraer, alta de 4,03%, Brasil Telecom PN, alta de 3,16%. Já dentre as maiores quedas do índice, Usiminas PN, queda de 3,96%, CSNA, queda de 3,69%, e Gol PN, queda de 3,68%. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.